Seja bem-vindo a mais uma edição do Chutando a Escada, que é Felipe Mendonça, e hoje Geraldo Zaran e eu conversamos com Camila Andrade. Camila Andrade é uma pesquisadora de relações internacionais, tem uma tese bastante importante sobre Ruanda, mas ela vem aqui falar, além de um pouco da tese, ela fala também um pouquinho sobre os racismos estruturais da área de relações internacionais, vem aqui falar para a gente um pouco como descolonizar o campo, então vale a pena ficar até o final. A Camila, para quem não conhece, é pesquisadora associada do Institute of Pan-African Thought and Conversation, lá da Universidade de Joanesburgo, na África do Sul. É uma especialista no tema, eu recomendo que você fique até o final, porque vale cada segundo. A Camila dá uma aula aqui pra gente. E olha só, você sempre pode ajudar o Chutando a Escada compartilhando esse episódio, dando lá 5 estrelas no seu agregador favorito, ou também, para aqueles que podem, é possível contribuir financeiramente para a gente poder manter isso aqui funcionando, para manter o nosso editor, a nossa assessora recebendo ali um suado dinheirinho. Para isso, basta entrar em www.chutandoaescada.com.br/apoio e lá você vai encontrar várias formas de ajudar financeiramente o Chutando, tudo bem? Então vamos lá, vamos para o papo. Então com vocês, Camila Santos Andrade, que fala para a gente como descolonizar o campo de relações internacionais do Brasil. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não. Geraldo Zaran, de Casa Nova, cara, nossa, coisa boa. Você tá bem? Casa velha com um retoque, né? Uma roupagem nova, pra quem não sabe, o Geraldo passou por reforma de casa, aí perdeu mais um pouquinho de cabelo, os que ficaram mais brancos. Mas agora tá tudo certo, que bom, porque é sempre uma honra enorme, por mais conservador que você ache que esse termo seja, gravar com você, Geraldo. Muito bom. E hoje, a honra, né? O conservador é honra, entendi, tá bom. Já tivemos essa conversa. E Geraldo, olha só, cara, eu tô muito feliz, bem feliz mesmo, porque hoje a gente tem aqui uma baita pesquisadora, que eu queria que os ouvintes prestassem bastante atenção no que ela tem a dizer, que é a Camila Andrade. A Camila, ela é pesquisadora associada do Institute of Pan-African Thoughts and Conversations, lá da Universidade de Joanesburgo, África do Sul. Ela está falando direto de Salvador nesse momento. Camila, que alegria ter você aqui. Muito obrigado por ter aceito esse convite, por conversar com a gente. Estou muito feliz mesmo. Obrigado. Obrigada a vocês. Boa noite. Assim, é incrível estar aqui. Já era fã, já acompanhava vocês, tá? Famosos. Então, assim, para mim tá show estar aqui para conversar sobre o tema que eu adoro também. Muito bom, muito bom. Aí, Geraldo, você é famoso, hein? Eu não, eu sou só um operário dessa empresa aqui. Não, aqui é só agradecer a sua presença, Camila. Que bom ter você aqui com a gente. Ainda mais direto de Salvador. Não. Esse é um diferencial realmente muito grande. Camila, veja só, a gente já conversou aqui no Chutando a Escada, com bastante gente que a gente admira muito, sobre os vícios, né, da área de relações internacionais enquanto um campo de estudo, que tem ligações questionáveis de todo tipo, né? O próprio Geraldo Zaran sempre cita a tese dele, tem uma tese importante aí que fala um pouco sobre os vícios, entre outras coisas, da área de relações internacionais, muito ligada ali com o pensamento estadunidense. E você tem, além de uma tese sobre Ruanda, que ajuda a pensar as relações internacionais por outras perspectivas, né? Perspectivas críticas do mainstream da área de relações internacionais. Além de tudo, você então contribui no debate com críticas contundentes, né, ao racismo talvez oculto, aí, ou às vezes nem tão oculto, né, da área desse campo de estudo, e tem militado nesse sentido, né, de promover esse debate sobre a necessidade de repensar a área a partir, né, do papel aí do Sul Global, mas também de pensar
pensar a partir dessa lógica de descolonização, talvez, do campo de estudo. Enfim, essa é uma talvez você me corrija se eu estiver errado, mas foi um pouco, como eu entendo um pouco o seu trabalho. E eu queria começar a partir daí, né? Como que você entende, portanto, o campo, se essa leitura que eu fiz aqui agora faz algum sentido, e como que você acha que o que a gente precisa fazer para romper aí com esses limites, as barreiras, muitas vezes aparentemente intransponíveis da área. Faz sentido isso? Sem dúvidas, faz todo sentido. E eu acho que eu fico muito feliz de ver que a gente está evoluindo, né? Ao longo do tempo, no campo das relações internacionais, especialmente aqui no Brasil, a gente consegue perceber avanços nesses debates, né? Porque eu entrei em 2009 na área, né? Que eu entrei aqui na graduação de Relações Internacionais, fiz aqui em Salvador. E, assim, de 4 anos, eu não vi matérias que fossem relacionadas com outras regiões que não fossem Estados Unidos e Europa, por exemplo, né? Então, óbvio que tem matérias que são essenciais, fundamentais, para situar a área, né? Historicamente dizendo, como o curso foi criado, por que se estuda as relações internacionais, mas ainda assim parece que a gente congelou no tempo, né? Especialmente em aportes teóricos, porque a gente busca, né, esses aportes teóricos que são mais tradicionais para aplicabilidade que às vezes não tem sentido, não tem conexão prática, né? Então, uma das questões também que não só a parte teórica das relações internacionais é muito discutido, né? Outra questão é essa conexão entre a teoria e a prática dentro das relações internacionais. Porque, por exemplo, alguém pode até chegar e dizer, não, mas existem teóricos que são políticos, que têm conexão, como, né, você trouxe a questão dos Estados Unidos, né? Então existe essa conexão, né, entre a política e a academia. Em outros locais nem tanto. Então aqui no Brasil, por exemplo, a gente vê ainda um deslocamento entre a academia e essa conexão, né, com a parte prática. E eu acho que isso que ainda pesa, por exemplo, na inserção dos alunos no mercado de trabalho. Que às vezes a gente pensa, não tem muito a ver. Aí a gente cai no assunto de porque relações internacionais é elitista, e sim, é um curso elitista, por N questões, que a gente pode olhar para a estrutura, né, brasileira, societária, política, econômica e afins para estar justificando isso. O ordenamento, né, federal do Brasil, né, porque querendo ou não, tem cursos que foram criados ao longo do tempo, que existem mais oportunidades para alunos de relações internacionais, egressos, trabalharem, mas eu acho que vai além disso, né, a questão da gente, e aí eu vou trazer Lélia Gonzalez, do nosso próprio olhar, né, como a gente se olha como agente das relações internacionais e de que lugar a gente fala, né? Porque aí se a gente traz de novo as teorias tradicionais, vão dizer que tal teoria é a histórica, que os assuntos domésticos não têm muito peso e assim vai, né? Mas eu já tenho uma outra perspectiva, porque se a gente está trabalhando com uma área que também tem a prática, também é uma análise crítica, a gente tem que trazer também para a realidade, especialmente brasileira, né? Então eu acho que, assim, para começar, a grande questão das relações internacionais a gente parou no tempo, né? Quais são as agendas que a gente está tratando e por que a gente está tratando essas agendas, né? E quem pode falar dentro das relações internacionais do Brasil, por exemplo? Porque se a gente só focar, por exemplo, no Brasil, existem várias questões aí que a gente poderia estar trabalhando, poderia estar fazendo conexões com outros países, seja da diáspora, seja de outros locais, trocando, por exemplo, em termos de cooperação sul-sul, e a gente não faz tanto isso, né? E aí a gente cai na pergunta, por quê? Por que a gente não faz isso, né? Por que, Camila? Por que a gente não faz isso? Nossa, aí... Vamos ver se eu respondo ao longo da nossa conversa. Deixa né? eu... Mas eu vou deixar aí só para vocês ficarem com curiosidade.
A gente aqui costuma falar muito também, a gente costuma apresentar os pesquisadores para os nossos ouvintes, né? E eu acho que eu estou com um pressentimento que talvez isso coloque a sua perspectiva teórica, né, analítica, ainda em mais contexto, né? Então, Camila, conta pra gente quem é você, como é que você caiu nesse tema de pesquisa, nesse tema de atuação aí de descolonizar as relações internacionais? Nossa, você desvendou toda a minha estratégia, né? Porque, sem dúvidas, é isso. Porque, assim, para os ouvintes que não me conhecem, eu sou uma mulher negra, nordestina, né? Dentro do campo das relações internacionais. Então, se eu não me autodefino, aí a gente já começa por um outro viés, né? Então, dentro dos feminismos negros, por exemplo, que tem uma autora que fala, a Patricia Hill Collins, vai falar desse poder de autodefinição, né? Porque dentro da nossa sociedade brasileira, a gente tem muitas dessas questões, né? E aí a gente partindo para o curso de Relações Internacionais, existe um estudo, né, dos egressos de relações internacionais, que eu acho que é muito bacana, né, um livro que mostra, né, dados, né, de número de alunos que seguem na área, que foram para o caminho, qual é, né, a cara do curso, e vocês já percebem que não é uma cara negra, né, então vai representar uma classe específica, um grupo de gênero específico e um grupo racial específico. Então, eu não faço parte da grande maioria do curso de Relações Internacionais. Então, eu acho bacana a gente trazer essas definições. Por quê? Porque eu caí justamente nessas análises de pensar assim, qual é o meu lugar dentro do campo de Relações Internacionais, porque justamente em 2012, no último ano da minha graduação, eu me deparei com Ruanda, né, que é um país ali da região dos Grandes Lagos, estudei o que todo mundo geralmente estuda, né, no início, que é o genocídio de Ruanda, que aconteceu devido à Guerra Civil de 94, e ali eu me questionei, eu falei assim, gente, eu não vi a África no meu curso. Aí eu peguei, eu até vi no direito internacional muito rápido, depois eu falei assim, tá, mas e aí, qual é o lugar da África nas relações internacionais? Qual é o lugar das relações internacionais e da África dentro de Salvador, por exemplo, que é uma das cidades mais negras do Brasil, e a gente não vê a África no curso de Relações Internacionais. PS, agora estão vendo, mas eu não vi, né? Então eu falei assim, não, gente, ou eu tô muito errada, ou a grade de Relações Internacionais, especialmente daqui de Salvador, tem algum problema, né? E aí, nesse processo, quando eu comecei a estudar a África, ver mais sobre a história da África, eu comecei a conhecer a mim mesma, né? E daí, tudo bem, né? Porque eu tenho um fenótipo de negra retinta, né? Uma pessoa preta, né? Então, se eu disser para a sociedade, gente, eu sou branca, a sociedade vai dizer, não, querida, você é negra, né? Mas existe um processo de branquização, que foi o que eu sofri ao longo da minha... quando eu cresci, né, porque eu moro num bairro de classe econômica ok, aqui em Salvador, então eu entrei em locais que muitas vezes corpos negros não deveriam estar, né, então curso de inglês, curso de música, relações internacionais também, né, então eu comecei a me questionar, né, porque os meus traços ali, eu alisava o cabelo, eu me disfarçava o máximo para eu estar passando por esses lugares despercebida, para eu nunca ser um ponto preto no meio, né. Então eu pensava assim, tipo, tá, mas e aí, o que eu tô fazendo com isso? Né? Porque eu tô chegando em espaços que pessoas como eu não estão chegando, né? E aí os estudos africanos me deu essa alavanca de, me tornar negra politicamente dizendo, né? De ter uma consciência e de escolher quais são as minhas lutas e como eu instrumentalizo as minhas lutas. E a partir disso, eu comecei a reafirmar os meus estudos, né? Seja por Ruanda, seja agora que eu tô mais nessa área mais teórica, né? De problematizar os estudos africanos no Brasil, mais na área de relações internacionais. E eu comecei a assumir, né, a África, estudar a África como um ato político, né, e de me perceber como uma das poucas que estão ali num dever de conectar com a ancestralidade. Porque para eu estar onde eu estive, minha avó me ajudou, meus tios me ajudaram, me bancaram, né, porque ser acadêmico no Brasil, ser pesquisador, né, mestrando, doutorando e afins não é fácil. Então, por exemplo, eu tive que emendar
né, nos níveis, porque eu sabia que em um momento iria chegar de eu não ter condições, né, de me manter em outros estados, e aconteceu, né, porque minha avó, por exemplo, minha avó era minha amiga, minha companheira, minha mãe, meu pai, tudo, ela faleceu ano passado, né? Então, você percebe que, assim, por mais que a gente tenha esse discurso, né, de, todo mundo consegue, o discurso meritocrático, o discurso da democracia racial, não, nem todo mundo consegue, né? Então, a gente fala de oportunidades, a gente fala de se perceber nesse processo. Então, a gente também pensar em descolonizar as relações internacionais é pensar nisso também, porque a gente pode sim instrumentalizar os nossos conhecimentos acadêmicos para estar impactando as vidas de pessoas, né? Às vezes a gente, né, uma pessoa, duas pessoas, talvez a gente vai pensar, nossa, não está fazendo nenhuma diferença, mas está fazendo, né? Porque muitos dos professores que passaram na minha vida, e eu falei assim, eu não vou fazer mais mestrado, eu não vou à área acadêmica horrorosa, por causa dessas pessoas eu segui, né? E eu quero fazer a mesma coisa, né? Por pessoas que não se veem na academia, né? Então, para finalizar, eu participei de um grupo de pesquisa, né? Eu não sei se vocês conhecem, é o pós-colonialismo, que ele é vinculado com a UFG, né? De Grandes Dourados, e participei na pandemia, né? E foi muito lindo porque uma guria que ainda estava na graduação, naquela época, que participava da organização desse grupo, ela falou assim, nossa, eu nunca vi uma pessoa negra doutora dentro das relações internacionais. Agora eu acho que eu posso, né, ter possibilidade de, talvez, quem sabe, seguir a carreira acadêmica. Não sei. E eu fiquei olhando assim, eu falei assim, gente, é real, né? Eu tive contato, por exemplo, com a professora Karine Silva, da UFSC, então não foi assim, tipo, nunca vi pessoas pretas, né? Ou não lidei, porque eu fui para a UFSC, aí tem em São Paulo também. Mas assim, quantas pessoas, né, no curso todo? Então, para mim, eu tenho uma grande felicidade de ter escolhido a minha área e fazer sentido, né? Não só em termos acadêmicos, mas em termos pessoais, que eu acho que isso é sensacional. Camila, como chamava sua avó, só para registrar aqui? Ela se chamava Nazaré. Grande Nazaré é um exemplo aí pra gente, né? Camila, olha só, é muito bom te ouvir, assim, e eu tenho tanta coisa para te perguntar, mas você tocou em vários pontos, né? Eu vou escolher um aqui para a gente seguir com essa conversa. Bom, você, então, tem uma história de vida que se conecta, então, com o teu objeto de estudo, as favas, né? Neutralidade axiológica, né? Porque, enfim, não se trata disso, né? A ciência também se faz assim, e ciência de qualidade, como é o teu caso, mas nesse processo você vai descobrindo, né? Na trajetória que você acabou de narrar, inúmeras falhas no campo de estudo de relações internacionais, né? Quer seja porque a representatividade de mulheres pretas é baixa, como você mencionou, citou o perfil do egresso, citou o número de professores e professoras pretas na área, e tantos outros exemplos que você deu, mas você também vai citando outros ocultamentos, e aí que eu queria te perguntar, que são os ocultamentos conceituais e metodológicos da área, né? Por exemplo, em dado momento você coloca que o mainstream da área de relações internacionais diz que o que acontece dentro dos estados não importa, e aí com isso você basicamente tira, né, enfim, 99% do que explica o Brasil da análise, né? E em outro momento você fala, o que vem talvez dos Estados Unidos tem um peso, enquanto o que vem do continente africano tem um outro peso, e aí você tira, né, um continente inteiro que é extremamente importante para o Brasil da análise. Enfim, eu queria te provocar para te ouvir um pouco sobre esses ocultamentos da área, assim, como que você, quais são os principais, né, eu que pesquei alguns na tua fala, e como que talvez o aluno ou aluna de relações internacionais ou de áreas afins que está te escutando agora, o que eles precisam fazer para não cair nessa cilada, né? Você trouxe pontos fantásticos, porque assim, foram
Então, as coisas que eu trouxe aqui, que eu fui elencando, foram as coisas que eu observei nesses anos como estudante, né? Porque se for colocar assim em termos de ser professora, eu ainda sou muito nova, né? Na área, na prática, né? Então, eu acho interessante que quando você está nesse início e você tem tantas perguntas, né, em termos metodológicos, teóricos e afins, e na prática você vê que, olha como esse gap, né, essa lacuna, como ela existe, você percebe que você tem que ter práticas didáticas diferentes, né? E não é culpando, por exemplo, os professores que passaram na minha vida, porque querendo ou não, é um ciclo vicioso que existe dentro do campo das relações internacionais, e aí eu vou focar também no Brasil, porque é a minha experiência, né? Então, por exemplo, essa questão da aplicabilidade da teoria. Eu passei, assim, pela graduação, mestrado e doutorado, a gente aprendia, assim, as teorias, mas parecia que era uma coisa solta, né? Porque as pessoas e os próprios alunos, e aí na minha prática em sala de aula, eu percebia que ainda existia isso, e eu dizia assim, nossa, isso é uma questão, né? E aí, se tem professores que participam de bancas, especialmente de graduação, vão perceber que os alunos, eles não conseguem entender por que a gente usa a teoria. Por que a teoria é importante para análise, né? Que é, por exemplo, você pegar uma lente, né, os óculos, colocar aquele óculos e ter uma resposta para aquela realidade. E cada teoria que você for colocar, você vai ter uma resposta diferente, porque são aportes conceituais de cada teoria que vai ser diferente, né? Então, para eu chegar nessa lógica, eu tive que começar a reestudar teoria, né, e ver lá, ir para os clássicos, ir puxando até, né, chegar, e pegar de outras áreas das relações internacionais para começar a entender, especialmente, por exemplo, que é ciência política, né, que dialoga, relações internacionais está ali, do guarda-chuva, mas as práticas metodológicas são bem mais rigorosas, podemos dizer assim, né, do que dentro das relações internacionais, porque se você for para diferentes estados, diferentes faculdades, as práticas vão ser diferentes, né, de metodologia, de método, abordagens e afins. E aí, eu estava numa banca e eu conversei com outro professor e falei assim, olha, uma grande questão que a gente tem dentro do curso é a questão metodológica. É o ensino da metodologia em relações internacionais. O que é metodologia em relações internacionais, né? Então, a gente tem algumas matérias aí ao longo do curso que talvez, olha, até fazendo não falando de todos os cursos, né? Porque assim, o Brasil é gigante, mas assim, ao longo do tempo que eu saí de Salvador, fui para Santa Catarina, fui para Rio Grande do Sul, dialogo com outros pesquisadores e participo de bancas, né, de graduação, mestrado e doutorado, eu vejo a mesma questão, que é essa questão metodológica, de você entender a metodologia, entender práticas metodológicas para você construir o trabalho. E aí a pessoa entender qual é o sentido de se trabalhar com determinado tema, né? Então, essa lógica aí, eu acho que a gente ainda está falhando. A gente não está falando disso em sala de aula. E está virando uma repetição de, por exemplo, querendo ou não, a área de relações internacionais, ela foi formada por diferentes profissionais. E está tudo bem, né? Então, a gente tem historiadores, a gente tem economistas, a gente tem administradores e assim vai. Não tem problema. Mas quando chega na hora da aplicabilidade da teoria, a gente não sabe aplicar. Porque se a gente é mais da história, a gente vai contar uma história, uma narrativa história que é importante. Mas onde entra a teoria e os conceitos, né? E aí, trazendo para mim a realidade, no doutorado que eu comecei a tentar pensar o Estado de Ruanda, diferentemente de teorias como, não sei, Chile, né, que vai pensar a formação do Estado moderno, ou outras teorias que são mais, né, realistas, neorrealistas e afins, eu me quebrei toda. Porque eu falei assim, gente, como é que eu vou olhar para o Estado africano? Se a gente pode chamar assim, porque a África são 54 países, /55, se a gente pega a União Africana, né, os Estados membros da União Africana, né? Então, a gente pode ter uma teoria ali de quais são a formação, né, organizacional, estrutural e afins, mas como isso vai transbordar vai ser diferente, né? Vai depender do tipo de colonização, né? Vai depender do tipo de descolonização, dos processos de descolonizações, sem contar com as dependências que ainda existem, né, com o neocolonialismo. Então eu me vi ali sem ter com quem conversar, porque quem era de uma área de ciência política ia puxar para não, mas tem que estudar biopoder, tem que estudar isso, tem que estudar tal coisa, eu dizia, não quero ir por aí.
Mas se vai para uma pegada histórica, tem que estudar essa formação, concordo, trouxe isso, mas não foi suficiente, né? Então, aí a gente vê como essa questão metodológica vai influenciar para a gente também abrir, expandir quais materiais a gente pode usar na nossa pesquisa, né? Se a gente está montando ali a metodologia, quais são os materiais, ferramentas de análise que a gente tem, né? Então eu via também que alguns trabalhos que às vezes bebia mais da antropologia, bebia mais de outras áreas, eram criticados, né? E aí a gente entra em toda uma discussão, né, de área, enfim, talvez valha a pena, talvez não. Mas eu acho que quando a gente vai fazer pesquisa, especialmente uma pesquisa que tem conexão prática com a realidade que a gente está vivendo, né, se for mais contemporânea, a gente precisa trazer outras ferramentas, né? Cadê a música, né? Que, por exemplo, nos feminismos negros, Patricia Hill Collins vai trazer o blues, né? O jazz, como esse jazz vai influenciar nas vivências das mulheres que eram maltratadas, que sofriam violências domésticas, que vai também falar sobre essa dicotomia entre gênero e questão racial, porque tem gente que vai dizer, não, existe uma hierarquia, né? O gênero vem acima de raça, e para Patricia Hill Collins não vai existir. Existe uma interseccionalidade, né? Então, tá tudo ali, é tudo opressão, né? E para mim, eu acredito que se a gente aplica isso nas relações internacionais, em termos de expandir essas ferramentas de análise, a gente vai mais ganhar do que perder, né? Porque a gente ainda faz uma ciência baseada no cientificismo europeu, de fazer assim o observador e o observado, a neutralidade nisso aí. E a gente não tem neutralidade, né? A gente tem um rigor acadêmico, mas dizer que você está escolhendo um tema porque você está escolhendo, porque você não tem nenhum, né, algum vínculo ali com aquele tema, eu duvido muito. Então, esse é o meu posicionamento acadêmico. E aí, para finalizar, eu vou trazer a Marimba Ani, que é uma pensadora norte-americana, que, enfim, é mais do afrocentrismo e etc., que tem um vídeo no YouTube que é muito incrível, que me salvou na época da tese, que eu até trouxe na minha introdução, para estar justificando como é que eu estava organizando aquele trabalho, né? Porque eu estava saindo do cientificismo europeu, de dizer assim, olha, a gente tem que ser neutro, a gente tem que ser observador, observado, e é isso que tem que ser. E eu falei, e a Marimba Ani vai trazer aqui, para se fazer pesquisa na África, numa perspectiva africana, a pesquisa tem que ter alma, né? A pesquisa tem que... Você tem que dialogar com a pesquisa. Então, não existe essa divisão tão drástica entre racional e essa parte mais, né, da alma, né, do irracional, do emocional, que muita gente diz assim, você tem muita emoção no que você está estudando, né? Então, eu acho que sim, tem que ter emoção. Existe uma diferença entre apenas militar e não ter argumentos para isso, e você militar, estudar e ter uma argumentação para isso, né? Ter dados para você estar sustentando as análises. Então, eu não vejo qual é o problema nisso. Fala um pouquinho mais para a gente dessa sua experiência na África, Camila. Você foi lá fazer pesquisa de campo para o doutorado? Como é que isso se encaixa aí? Bem, é uma história muito bacana, porque, assim, 2012, eu tive esse encontro, né, com Ruanda nas minhas pesquisas, e quando eu falei para o meu coordenador, que estava na banca também, eu falei assim, olha, eu quero ir para Ruanda, né, porque eu li um monte de livro, vi todas as resoluções das Nações Unidas mas eu pensei, tudo bem que naquela época era 2012, já tinha coisas escritas sobre Ruanda, né, como é que está agora e afins, mas isso não chegava para quem fala português, né, porque a gente tem que falar ainda da barreira idiomática, né, o que está sendo escrito em português e o que está sendo escrito em inglês, em francês e em espanhol, né? E aí como eu estava fazendo uma monografia, então eu pesquisei ali algumas coisas em inglês, algumas coisas em português, mas majoritariamente em português, né? Mas eu tinha essa questão de, tipo assim, gente, como é que tá uma sociedade que foi devastada, destruída, e a briga interna, né, com influências externas, queria saber como é que eles estavam. E aí eu falei com o meu coordenador, eu falei, nossa, eu quero ir pra Ruanda. E ele falou assim, eu não duvido que você vá. Cheguei em casa, no mesmo dia, eu falei com minha avó, eu quero ir pra Ruanda. E ela falou, não, você não vai, você não tem dinheiro. Você não tem dinheiro, minha filha, por favor, né? Aí eu falei assim, não, eu vou colocar na minha cabeça, não sei quantos anos vai passar aí pra eu ir, né? E aí eu comecei meu doutorado, né, em Floripa, né, em Florianópolis, em 2014, e dentro meu mestrado, né, em 2014,
E dentro do mestrado eu vi a possibilidade de fazer estudo de campo, né? Porque eu dizia, não é possível que eu vou estar repetindo as mesmas coisas, estou tendo acesso apenas a quem está escrevendo, né? Que é de Londres, enfim, Europa, afins. E não tem autores locais que escrevem. Será que não tem? Por que eu não acesso isso, né? Então, em dezembro de 2014, eu criei, né, um projeto chamado My Ruanda, porque quando eu falava, eu vou para Ruanda, o pessoal me perguntava, você vai para Angola, que bacana, nossa, experiência incrível. Eu dizia, peraí, você está falando de Luanda, né? Luanda é a capital de Angola, mas eu vou para Ruanda, Ruanda o país, eu não sei que país é esse. Aí me perguntava, mas na África tem banheiro, na África só é bicho, na África tem shopping. Aí eu falei, não, peraí, vamos lá, vou criar esse blog, um blog que na época era horroroso, agora ainda existe, mas tá mais bonitinho de design, né? E eu falei, não, vou colocar aqui, e aí eu, né, na brincadeira, falei, olha, eu vou fazer uma lavagem cerebral nos meus amigos, porque eles de tanto ouvir sobre África e Ruanda, quando eu chegar em julho, que é a época do meu aniversário, eu vou lançar uma campanha de arrecadação, né, como se fosse uma vaquinha, alguma coisa assim, vou pedir meus presentes em forma de doação, e ainda junto esse dinheiro para ir para Ruanda, porque ainda tem essa questão na pesquisa brasileira, né? A gente não tem fundos para viajar, porque assim, no norte pode ter trabalhos fantásticos, claro, porque eles têm dinheiro para ir, vou passar, sei lá, 6 meses em qualquer país, a gente, né? Porque a gente também tem essa questão dentro das relações internacionais que a gente não é incentivado a fazer pesquisa de campo. Mas, bem, quem tem dinheiro para ir lá, Benin, por exemplo, ano passado a passagem estava custando 11 mil reais. Bem, eu não tenho. Quem tem, que legal, né? Então, só de passagem 11 mil reais, né? Então, assim, eu meio que me organizei ali, em 2014 eu criei esse projeto, julho chegou, fiz a campanha de arrecadação, foi muito bacana, porque professores, alunos que viraram agora professores, que a gente se conheceu nessa campanha, consegui a meta. Fui para Ruanda em 2015, né, novembro, e foi muito bacana porque eu cheguei lá, tinha questão pessoal, claro, né, de estar no continente africano, e eu estava estudando e dizendo, gente, preciso ir para África, quero conhecer, quero saber como é, né, e que foi incrível, porque eu me via ali no meio dos pretos e dizia, gente, estou em casa, e às vezes eu ia no shopping, essas coisas, né, de racismo brasileiro, né, estrutural. Às vezes eu entrava num shopping e aí eu ficava com alguma sacola na mão, eu já ficava assim, será que vão dizer que eu roubei, meu Deus? Será que... E nada, sabe? E eu falava, gente, é muito estranho sentar esse peso e esses pensamentos demais, sabe? De tipo, eu vou no shopping, mas se eu for de Havaianas vão achar que eu tô, né, muito desarrumada, mas se eu tô assim, vão achar que eu sou empregada doméstica, mas se eu sou, né, em Ruanda, nada, né? E pra mim foi incrível, porque assim... é você conversar com as pessoas que viveram aquilo, né? Incrível por você conversar, mas horrível porque as pessoas, a geração que nasceu naquela época, são jovens de agora, né? Então, muita gente sem pai, sem mãe, sem estrutura familiar, né? Então, eu fui no museu e o memorial do genocídio que fica em Kigali, e eu acho que a ficha não tinha caído. Eu passei quase 3 anos ali falando que eu ia pra Ruanda, cheguei em Ruanda, né? Tava achando tudo assim, aquele cientificismo europeu, né? Só tipo, não tenho emoção, tô aqui, tô pesquisando. Cheguei no museu, que é um museu muito grande, conta a história assim de Ruanda, e tem uma sala que eu acho que é a pior parte de todas, que é a sala que tem uma luz bem fúnebre, que tem as fotos de todo mundo. Então você sai desse mais de 800 mil pessoas que morreram para as caras das pessoas, os nomes das pessoas, né? Então você, como aqui em Salvador a gente fala, dá cara aos bois, né? De tipo assim, é diferente quando você fala 800 mil pessoas. Agora, quando você fala o nome, a idade, você vê o rosto da pessoa, é diferente. E aí eu cheguei no rosto, eu conversei com um funcionário que estava lá, falei, nossa, vi e tal, não sei o quê, fotos e tal, e ele falou, nossa, tem uma foto do meu pai lá. Aquilo ali pra mim já tinha dado. Entrei no banheiro ali do rosto, eu comecei a chorar e falei assim, eu tô aqui, e isso é importante, né? Então eu comecei a ver que, assim, é importante a gente ir em loco, é importante a gente não ficar só satisfeito com os livros que a gente tem acesso, né? Então ali também eu comecei a ver outros escritores, querendo ou não, tinha mais coisas escritas em Kinyarwanda, também em francês.
E aquilo ali me ajudou também a ter contato com outras publicações aí no doutorado também, né, que eu fui para a URGS justamente por isso, porque já se estudava já há algum tempo a África, então eu tive contato com mais pesquisadores de fora que estudavam a África, na Argentina também, então isso me surpreendeu bastante, que tinha muitos africanistas, não gosto desse termo, porque parece, né, da época da colonização, mas pessoas que estudam a África na Argentina, então muitas publicações em espanhol que não são traduzidas em português e que não chegam no mercado brasileiro, não vendem, eu tive acesso lá de africanos, né? E depois disso, agora que eu fui em março, a convite de um think tank, né, o South African... ai meu Deus, sempre erro. South African Institute of International Affairs, SAIA, que eles me convidaram para participar de uma conferência, de 2 eventos que falavam sobre o sul global, a participação na guerra, né, a percepção do sul global em relação à guerra da Rússia e da Ucrânia, né, que querendo ou não, a gente percebe a Rússia muito presente na África. Então, para mim, estar ali na África do Sul me permitiu fazer contatos, me permitiu me associar à Universidade de Joanesburgo e conhecer mais ainda, expandir o meu acesso a escritores africanos, né? Porque não adianta a gente estudar a África dizendo, tá, eu faço parte da diáspora africana, né? Mas de não escutar eles que estão lá, né? E aí eu comecei a pensar de, tipo assim, qual é o papel da diáspora africana nesse processo de desenvolvimento da África, né? Como é que a gente dialoga? Como é que a gente troca figurinhas? Então, para mim, é muito importante estar na África, né? Viver em loco. Eu só ainda não estou lá porque, né, questões financeiras, econômicas, a gente não precisa entrar nisso, né? Mas, né, eu acho isso fantástico. Para mim, a minha meta de vida é estar lá, né? Seja Ruanda, África do Sul, Gana, né? Países que produzem conhecimento e às vezes a gente não tem acesso. E aí a gente se pergunta por que a gente não tem acesso a esse conhecimento, né? Vontades políticas, a questão do idioma pesa, porque assim, querendo ou não, se a gente não fala inglês, vai comunicar como, né? Francês ainda dá para dizer assim, tipo, o falante do francês, querendo ou não, às vezes pode falar inglês, né? Porque infelizmente ainda o inglês é a língua que é considerada universal, né? Então a gente tem essa barreira de idioma. Então, para mim, eu acho que a gente tem que pensar no porquê que a gente não tá expandindo essas barreiras essas fronteiras de conhecimento, mas não é só para Estados Unidos e Europa, é para outros locais. E aí, para finalizar, que eu falo muito, CapSprint. Fiz 2019 a seleção do CapSprint, do doutorado de sanduíche. Não tinha país africano. Como é que não tem país africano? Com a África do Sul, por exemplo, né, como o principal, assim, polo né, dava para fazer, por exemplo, se eu quisesse fazer um consórcio, parceria, dava para fazer isso. Mas o prazo da CapSprint, você tem 1 mês para fazer tudo, né, para ajeitar documentação, carta de recomendação da universidade, carta com orientador, como é que você vai fazer tudo em 1 mês? E ainda tem que ter TOEFL, ou outro, né, certificação. E aí você diz assim, quem tem dinheiro para fazer isso? Se na época o meu custou 911 para fazer um TOEFL, quanto custa hoje em dia o dólar, né? Então a gente fala muito dessas questões de tipo, mas tem oportunidade, mas quem é que acessa essa oportunidade? Por que não tem países? Tem 54 países oficialmente, né? Por que não tem um país africano na lista? Sendo que o Brasil tem relações em termos de cooperação acadêmica, né? Então é isso, como eu falei para vocês, a gente tem mais perguntas do que respostas, né? Tem umas respostas aí, mas a gente precisa, né, listá-las. Camila, eu quero ouvir justamente esses seus achados, né? Você falou aí que queria compartilhar, eu tô a fim de te ouvir, assim, porque, enfim, a tua trajetória é muito interessante, isso explica muito a qualidade da tua tese, né? Essa história que você contou, a tua visita a Ruanda, isso explica também bastante o caminho teórico-metodológico do trabalho, né, que vem criticando essa leitura eurocentrada do Estado, né, que eu acho que é uma contribuição importante também da tua tese, mas vamos lá, né, o que você acha então que a gente deve considerar a partir desses achados da tua pesquisa? Olha, eu acho que a gente pode pensar
pensar em, por exemplo, quando a gente vai dar aula de teoria, né? Por que a gente não usa teóricos e teóricas brasileiras, né? Acadêmicos brasileiros, por exemplo, que hoje em dia, como eu te falei, né? Tenho visto professores e professoras usando Lélia Gonzalez, né? E que eu fico muito feliz, porque Lélia Gonzalez não é apenas feminismo negro, né? Lélia Gonzalez vai falar sobre, ela traz marxismo, né? Tem ali os artigos dela logo no início da carreira, que vai falar sobre questões socioeconômicas no Brasil, para analisar essas estruturas, né, de desigualdades econômicas. Então, eu acho que, assim, a gente tem que pensar, quais são os teóricos, teóricas que a gente está utilizando, né? De onde eles vêm? Porque, querendo ou não, eles vêm com interesses, né? Outra questão é quais são agendas de pesquisa que a gente está trabalhando. Não só a gente, mas, por exemplo, o nosso departamento, programa de pós-graduação, grupo de pesquisa, né? E eu entendo que, por exemplo, a gente não pode abarcar tudo, né? Dizer, vamos estudar o mundo todo, vamos estudar tudo de tudo, né? Mas a gente tem que ter um balanço aí. E, sem dúvidas, outro ponto é ter conexão, né? Essas redes de contatos. Como é que a gente faz essa rede de contatos, né? Porque, às vezes, até dentro do Brasil, a gente está insulado, né? Às vezes, as coisas acontecem entre Sul e Sudeste, ou Rio e São Paulo, ou Rio, São Paulo, Brasília, e fica tudo ali, né? E Brasil não é só isso. A gente precisa expandir. E aí, se a gente sai do Brasil, a gente precisa conversar com os nossos vizinhos. E se a gente expande mais ainda, a gente precisa conversar com o sul global. Porque a gente tem mais pontos semelhantes do que divergentes, né? Então, às vezes, a gente tenta olhar tanto para o norte desenvolvido, aquele que tem dinheiro e não sei o que a gente sabe por que eles têm dinheiro, né? Mas a gente não olha para os nossos, né? Para aqueles que estão lidando com a situação do cotidiano do dia a dia, né? E aí a gente pode trazer, por exemplo, agora que está tão falado, que é o BRICS mais os outros países, né? Que está aí, né? Conversando, dialogando, né? Não dizendo vamos destruir a ordem vigente, mas estamos aí, ó, nos posicionando, né? Dialogando, conectando. E eu acho que dentro das relações internacionais, especialmente no Brasil, a gente está caminhando. Não posso ser, né? Não posso ser também dizer 8 ou 80. Está caminhando. A gente começou a fazer isso. Mas eu acredito que, assim, quanto mais debate a gente tem em relação a isso, melhor. Porque a gente vai saindo desse academic case, primeiramente, e dessa disputa de ego. Que eu acho que quanto mais disputa de ego que tem na área, menor reflexão que vai impactar na vida de não só da sociedade, mas os próprios estudantes e nós mesmos como pesquisadores, né? Então, eu acho que, assim, às vezes são pontos que a gente fala assim, tá, mas e aí o mais? Eu acho que tem coisas pequenas que a gente pode já ir arrumando a casa para, a partir disso, a gente começar a expandir. Por exemplo, a questão de referências, então a gente expandir, ter acesso a essas referências de africanos que escrevem, né, em português, que tem a comunidade dos países, né, comunidade de países de língua portuguesa. Então, aí quem sabe inglês, quem sabe outras línguas, então ainda dá para expandir mais ainda para conversar com outros países africanos, né? Então, eu acho que dá para a gente ter essas ferramentas para estar construindo um olhar crítico, para a gente fazer essas perguntas para nós mesmos, né? Então, tem duas autoras, né? Que é a Grada Quilomba e a Audre Lorde. A Audre Lorde vai falar sobre a questão de como a gente vai superar, né, ou enfrentar o amo, se a gente vai usar as ferramentas do amo, né? Então, é essa questão da gente pensar de pensar por nós mesmos e nessa autodefinição, né? Então, a gente tem que pensar em dialogar. Eu não estou dizendo a gente joga todo o cientificismo, né? A ciência que a gente conhece como universal. Não estou dizendo pega tudo, joga no lixo. Não. A gente tem que ir construindo aportes críticos para a gente dizer, olha, isso aqui que eu aprendi, ele serve para a realidade que eu estou estudando? Ele serve para a minha vivência, né? Se aplica ao estudo de caso que eu estou fazendo, né? Então, esse é um ponto. E a Grada Quilomba, inspirada por Frantz Fanon, inspirada pela Spivak, que vai falar sobre essa questão da hierarquia na academia, né? De quem pode falar,
quais são as agendas que estão em voga e que vale a pena estudar, seja pela questão financeira e assim vai, né? Traz esse elemento de, por exemplo, a gente está ouvindo muito no Norte falar sobre decolonizing development, então assim, decolonizando o desenvolvimento, e a gente fala decolonizando porque pensando, eles podem até falar descolonizando, mas se a gente pega autores do Sul Global como Aníbal Quijano e etc., que vai falar sobre a colonialidade do saber e do poder, a gente vai mais pelo decolonizando, porque querendo ou não, a gente tem o saber também colonizado, né? Não é só essa questão, como por exemplo aconteceu na África, que foi mais violenta e a curto prazo, o nosso foi mais extenso. Então assim, toda a questão de como a gente pensa, de como a gente socializa, ele foi colonizado, né? Então, eles vêm com essa questão, né, do decolonizing, seja as relações internacionais, seja o pensar o desenvolvimento, né? Mas aí agora todo mundo está falando sobre isso, né? E aí agora o Norte está falando sobre isso. Mas quando você pega, que eu faço um exercício ótimo, quem quiser fazer, né, essa reflexão crítica, pega o artigo, desce para as referências. Quais são as referências que eles usam para falar sobre descolonizar? Eles mesmos, né? E eu nem falo assim, porque tem um autor africano que tá lá. Eu nem falo isso, né? Mas autores brancos, às vezes 1, 2 mulheres ali perdidas, mas uma repetição. Então, assim, eles captam agendas que às vezes tá no Sul Global, colocam lá no Norte no Global, pra dizer, não, a gente tá fazendo a nossa parte. Que é isso, a gente não é mais vilão, entendeu? Eu acho que esse exercício também da gente saber o que a gente está lendo e por que existe esse tipo de conhecimento lá, é também necessário. E aí também eu não vou também, não posso esquecer do papel também de acadêmicos do Sul Global entrando no Norte, que querendo ou não, eles fazem esse papel, né, de expandir também para que outros do Sul Global entrem ali e trabalhem com outros temas, né. Então, por exemplo, teve um pesquisador, um professor, que ele é da Guiana e ele conheceu o Walter Rodney, que é autor do livro, né, Como a Europa subdesenvolveu a África, né, que é muito famoso ali em pensar no anticolonialismo, pensar na descolonização e afins. E eu perguntei para ele assim, eu falei assim, a gente está falando sobre lutar, né, contra o neocolonialismo, né, tá fazendo essas práticas de pensar em um acadêmico, um intelectual acadêmico, como a Patrícia Hill Collins vai falar. Aí tem gente que vai falar acadêmico, ativista, né? Ou seja, falar desses acadêmicos que também estão lutando na prática, fazendo uma militância, né, dentro da academia e fora da academia, né, pensando, né, trazendo temas que são pertinentes da comunidade para a academia também, fazendo essa conexão. E aí eu perguntei para ele, mas como é que a gente faz isso? Se a gente precisar se deslocar para o norte, por exemplo. Porque, por exemplo, eu aqui, se eu não tenho vinculação acadêmica, eu não sou nada. Não sou aqui, mas fora. Se eu disser eu sou Camila Andrade, sou doutora em ciência política, tá da onde? Tá vinculada com o quê, né? E aí ficou aquela coisa de tipo assim, porque ele também tá em Nova York, né? E aí ele falou sobre essa questão de tipo, ele precisou estar lá, né, pra abrir outros espaços, enfim, né? Ele ainda continua na luta, né? Porque ele pode dar, por exemplo, prioridade, ou ele pode priorizar universidades do Sul para fazer parceria, para fazer aulas espelhos, enfim, né? Para criar congressos, como por exemplo, ele esteve aqui na UFBA, né? Então fazendo a palestra, né? Com a tradução simultânea. Então eu entendo o lado dele, da gente abrir espaços, mas a gente também tem que fazer o nosso trabalho aqui. A gente não pode esperar ter uma oportunidade lá para começar a abrir os espaços para descer. A gente pode fazer um down top, né? A gente pode começar também pelo Sul e disseminar o que a gente está pensando. Porque se a gente for esperar ter um lugar nesses espaços para estar falando, será que a gente vai ter mesmo? Será? Então eu acho que a gente tem que fazer nosso trabalho aqui. Trabalho em casa, discutir entre a gente, conversar, e tá tudo bem ter perspectivas teóricas diferentes. Eu não tô dizendo, gente, abandona o realismo, queima todas as teorias tradicionais. Não, né? Mas por que você tá usando essa teoria? Né? Qual é a sua escolha, né? Em termos metodológicos, em termos, enfim, né? Qual a sua motivação fazendo pesquisa também? Então acho que seria nesse sentido.
O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Before here with them on Jesus. Yeah, my country problem it passes us. Camila, você falou tanta coisa importante, né? Eu tô anotando tudo aqui. Aliás, esse episódio tem uma... Eu vou colocar ali as referências bibliográficas do episódio, né? Porque teve Lélia Gonzalez, Marimba Anne, Patrícia Hill Collins, a Karina Silva, o Fanon, a Spivak, a Audre Lorde e vários outros, e outras autoras que você citou aqui, e no final faz inclusive a crítica, né? Quem tá falando sobre isso, olha as referências, porque se cita só autores do norte, né, para ficar com essa expressão que você colocou. Talvez esse não seja um bom caminho, então, pro bom debate, né? Mas, Camila, tem uma pergunta que eu precisaria ter feito e não fiz por absoluta ignorância. Ou, Geraldo, você quer fazer alguma pergunta? Já temos quase uma hora de gravação. Vai lá. Eu pulei aqui, não, enfim, você não ouviu o tom da última conversa. Mas não, eu só ia agradecer e dizer que é sempre um prazer pra gente ouvir pessoas tão engajadas na pesquisa, né? Na pesquisa, no ativismo, pessoas que acreditam na importância do que estão fazendo, que têm certeza da importância do que estão fazendo, né? Então é sempre inspirador ouvir gente assim. Você, sem dúvida nenhuma, é assim, né, Camila? É inspirador te ouvir, é gostoso. Eu sou um homem branco, né, privilegiado. Eu só não sou americano ou europeu, né? O resto, eu acho que a gente tem que ser ciente desses nossos privilégios e desse nosso elitismo, num certo sentido, né? E questioná-lo a todo momento. E é sempre inspirador ouvir pessoas fazendo isso com mais propriedade. Então obrigado. Mas volto à pergunta aí do Felipe, né? Tem algum pensamento, alguma conclusão, alguma coisa que a gente não tocou? Eu acho que, assim, mais que assunto, e a gente falando da área de relações internacionais, que a gente tem tantos debates, né, sobre, e tem emprego, vale a pena, não vale a pena, eu sempre gosto de falar, né? E não quer dizer que eu tô, assim, rica, que eu tô fantástica, né? Mas eu acho que, assim, vale a pena quando você escolhe estudar o que você ama. E não é em relações internacionais, em qualquer área, né? Então, dizer que eu fui extremamente agraciada por estudos africanos, porque é estudar a sociedade brasileira, né? Então, o que eu queria pontuar, e que aí eu trago de novo Lélia Gonzalez, que a gente vai falar da identidade brasileira, né? Que a gente, às vezes, a gente sabe, né, que teve fluxo migratório de africanos, fluxo migratório de europeus, que tem os nossos indígenas aqui, mas a gente tem que pensar em como foi essa constituição da identidade brasileira, né? E o quão importante é a lei 10.639 de 2003 para estar incentivando mais ainda esse descobrimento nosso da nossa própria história, né? Porque eu não lembro, eu lembro de estudar África, eu estudei Egito, né? Pra gente não dizer assim, eu nunca vi África na escola. A gente vê Egito, né? A gente vê África do Norte, talvez, que às
às vezes o pessoal diz assim, mas isso aí não é África, não. A África é África negra, né? Porque só dando aí a dica, não usem África branca e negra mais, pelo amor dos cosmos. Então é a gente pensar, né, que estudar a África também, se eu posso vender, né, os estudos africanos, é estudar nós mesmos, né? Seja a gente branco, pardo, preto, lilás, é a gente como, né, sociedade brasileira. E aí eu tava conversando esses tempos, sem soar muito nacionalista para outros lados, né, mas um nacionalista de uma forma, né, que agregasse as diferenças, né, que eu nesses processos, né, porque às vezes a gente olha tanto pro internacional, né, de tipo, fazer mestrado, doutorado em London School of Economics, Science Po, nananã, e às vezes desmerece as nossas universidades. Eu estava conversando com os meus amigos gaúchos aqui em casa, eu falei assim, nossa, nas minhas andanças, eu descobri tanta coisa sobre o de fora, né, viajando aqui pela América do Sul, já fui na Europa, África ali, né, os 2 países, mas eu falei assim, para mim, o mais lindo é saber que eu tô voltando sempre pro Brasil e sabendo que eu sou pertencente ao Brasil, de ter um orgulho de ser brasileira no sentido de gostar tanto das nossas diferenças, do nosso regionalismo, e aí dizendo de novo, no regionalismo pensando em aspectos positivos, né? De dizer, gente, cada um tem uma peculiaridade, mas a gente se encontra, entendeu? E acho que nisso a gente pode até transpor e transbordar para o sul global, né? Porque a gente tem tanta rixa, né? A gente fala, Brasil e Argentina, Brasil e sei lá quem. A gente tem tanta riqueza no nosso sul global que se a gente olhasse com carinho para esse senso de pertencimento, a gente ia ganhar mais do que perder. Com tanta rixa, com tanto olhar de tipo de síndrome de vira-lata, de achar que tudo que é nosso é ruim. Então, eu conversando com eles, eu falei assim, gente, eu sou extremamente feliz. Por ser brasileira, por ter amigos em todo o Brasil, né? De estar trocando ideia, de estar trocando cultura, de estar trocando saberes, perspectivas, porque a gente cresce juntos, né? Então, eu acho que eu diria isso. Eu acho que a gente tem que se conhecer mais. A gente tem que conhecer sobre a África, né? Porque a Europa a gente conhece, a gente estuda tanto a Europa na escola, na faculdade, a gente já conhece. Bora estudar outras áreas, né? Pra gente crescer não só em termos acadêmicos, mas em termos pessoais também, né? Então, eu acho que isso que me faz seguir na área e dizer, não, gente, talvez eu não tenha emprego, talvez eu não tenha dinheiro, mas eu continuo seguindo, porque é isso, a motivação é essa, a gente saber sempre mais, né? O conhecimento não é estático, a gente vai descobrir tanta coisa e vai dizer, gente, eu não sei nada. Eu acho que isso que é o incrível na área. Camila, muito bom te ouvir. Olha, eu estou bem feliz mesmo. Eu espero que você volte muitas vezes para cá. Sempre considere Chutando a Escada aí nas tuas pesquisas, né? Sempre que você quiser divulgar alguma coisa, a gente está sempre à disposição. Leiam as autoras que foram citadas aqui, inclusive a Camila Andrade, que tem, como eu disse, uma tese bastante importante sobre boa parte das questões que a gente discutiu aqui hoje, falando sobre as iniciativas de reconstrução pós-guerra civil pelo estado de Ruanda de 2000 a 2020, com pesquisa em campo, né, em loco, como a gente ouviu aqui. Camila, muito obrigado mesmo. Foi muito legal te conhecer e te ouvir, viu? Muito obrigada a vocês, né, por ceder esse espaço e trocar figurinhas também, né, que eu acho que isso que é incrível. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.
Cortes, edição de podcast.